Aqui não entrou, mas pode ir aqui quando começar. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Paulo Barreto, Alaís Reis, né? Agradeço vocês participarem aqui com a gente nessa conversa sobre as eleições do Sistema Confea-CREA. Para quem não conhece, o Paulo Barreto é engenheiro eletricista aqui de São Paulo, reconhecido por todo o Brasil pela sua competência, pela sua seriedade. A Alaís Reis é uma engenheira civil de Minas, que dirige o Instituto Feminino de Engenharia com muita competência e muita garra, né? Nós vamos fazer aqui uma pequena apresentação e aí eu vou me submeter ao questionamento deles e de quem nos assiste. Tá? Meu nome é Marcos Moliterno, sou candidato à presidência do Confea sob o número 15, sou engenheiro civil formado em 1986 e eu atuo na parte de perícias e na área ambiental, junto com remediação de áreas contaminadas. O meu envolvimento nessa eleição se deu depois de 14 anos que eu participei da direção do Instituto de Engenharia em São Paulo, e lá eu me debati com várias dificuldades no enfrentamento com o sistema Confea-CREA, né? As entidades que não se alinham ao sistema, elas sofrem demasiadamente e injustamente. Então, depois de muito brigar com os presidentes do sistema Confea-CREA, me puseram contra a parede e falaram: olha, você reclama demais, está na hora de partir para a luta. E aí eu me senti obrigado a enfrentar isso aqui. Eu vou deixar claro que eu nunca participei do sistema Confea-CREA, não vivo do sistema Confea-CREA e não vou viver do sistema Confea-CREA. A minha candidatura tem uma proposta explícita, que é recuperar a engenharia nacional para o Brasil. Então eu vou falar rapidamente as minhas propostas para a gestão do sistema Confea-CREA e depois eu passo para os colegas aí para abrir os debates. A minha primeira proposta lá atrás era que o voto deveria ser por internet, e eu mantenho isso. Eu não consigo compreender, no século XXI, um conselho profissional da área de tecnologia que insiste em fazer uma eleição com voto em cédula de papel e em urna de lona. Eu não consigo. Então, eu tenho várias ações judiciais nesse sentido e eu vou continuar. Para quem não sabe, hoje o sistema Confea-CREA mandou uma nota adiando a data das eleições, não será mais dia 15, mas também não fixaram a nova data, né? E nós continuaremos a combater isso. A minha segunda proposta é que as leis das profissões técnicas, engenharia, geologia, os tecnólogos, geologia, meteorologia, elas estão completamente ultrapassadas, completamente ultrapassadas. Só para citar o caso da engenharia, é uma lei de 55 anos e que ela mantém na legislação os arquitetos, que já se desligaram do sistema Confea-CREA há cerca de 10 anos. Né? Então, a primeira base é começar uma nova articulação junto ao Congresso Nacional, junto aos engenheiros do Brasil, para refazer a lei com audiência pública, com todo mundo colaborando e a gente arredondando uma lei atual que permita o engenheiro atuar e trabalhar sem as restrições que o sistema impõe, né? Defendo também que a anotação de responsabilidade técnica deve ter o peso na responsabilidade técnica e não na arrecadação, como é feito hoje. Também defendo e vou implantar que o orçamento do sistema Confea-CREA seja revisto com um orçamento base zero, porque há décadas ele vem sendo corrigido monetariamente sem que se saiba exatamente qual é o custo desse sistema para manter fiscalização, qualificação profissional ou o que mais lhe compete. E por fim, eu defendo que deve haver uma interação maior com as faculdades, porque o sistema hoje é regido, a divisão de modalidades por lei, pela lei de 55 anos. E eu acho que está na hora da gente dar um passo à frente e implantar a certificação.
Eu vou implantar a certificação para a qualificação profissional dos engenheiros, geólogos, tecnólogos, todos os profissionais ligados ao sistema. Então, é isso. Eu tenho uma carreira profissional independente, sou profissional liberal, tenho uma pequena empresa de remediação de áreas contaminadas e tenho uma participação institucional de 14 anos no Instituto de Engenharia. Agora, passo a palavra para a Laís, que vem aqui nos honrar com a participação dela. Olá, Marcos, Paulo, prazer estar aqui batendo esse papo com vocês nesse dia tão especial, para falar a verdade, porque chegar depois de várias decisões judiciais, e foi uma batalha que foi vencida pelo grupo de profissionais, né, entidades aí que apoiaram as eleições não estarem acontecendo nesse momento de pandemia. É uma coisa óbvia. Então, assim, para quem não me conhece, eu sou a Laís Reis, sou engenheira civil já há 18 anos, sou empresária aqui em Belo Horizonte há mais de 14 anos, enfrentando, Marcos e Paulo, os desafios da nossa profissão. Que crise, hoje temos uma crise, mas já tivemos várias. Então, assim, quem vem aí desde o ano 2000 aí, sabe das inúmeras crises que o país já teve, ou antes, né? Vocês eram até antes, sabemos de inúmeras crises. Então, assim, fiquei no Conselho aqui de Engenharia, na Câmara Especializada de Engenharia Civil, durante 6 anos, meu mandato terminou em 2018, e também não vivo de CREA. Mas durante esses 6 anos foi uma escola onde eu vi tudo que eu acredito que não está correto e tudo que eu acredito que uma entidade deve estar fazendo para que ela possa estar defendendo, sim, os interesses da engenharia. Surgiu um movimento de mulheres, não é um movimento feminista de classe, é um movimento de defesa à engenharia. A única diferença é que é um grupo montado, né, criado por mulheres, mas os homens são muito bem-vindos, né? Marcos e todos os outros, muito bem-vindos. E a gente tem aí o prazer de estar nessa campanha caminhando agora com você e com um candidato aqui de Minas Gerais, o José Ribeiro, ambos, tanto o Marcos, número 15, tanto o José Ribeiro, número 44, duas pessoas que abraçaram as bandeiras aí do Instituto em defesa da engenharia. Sabemos que não vai ser fácil, né, Marcos? Não. Mas nós sabemos que nós precisamos começar. Existe uma insatisfação muito grande dentro do grupo aí de 95% dos profissionais que não votam, que deixaram toda essa questão de eleição de CREA, de participação política, deixaram para lá e não viram durante esses 20 anos os problemas que a nossa engenharia passou a enfrentar e nós, profissionais, enfrentamos hoje no mercado. Quem está no mercado como autônomo, quem que é profissional liberal, quem tem sua empresa sabe dos maiores desafios que a gente está enfrentando. Então, o voto online ele é algo que a briga já vem de muitos anos. Então, nós sabemos que já tem mais de 3, 4 anos aí que já vem essa briga para a implantação do voto online e não cabe mais a engenharia, a Casa da Tecnologia, não ter um voto pela internet. Verdade. A pandemia só veio fomentar mais isto, mas isto já vem de muitos anos e espero que todos os profissionais eles possam ter a oportunidade, os 95% que não votam, porque ou a eleição é no final de semana ou a eleição tem que ser realmente online. Porque de semana, de 8 horas da manhã até as 19 horas, quem vai sair do seu trabalho para poder fazer um voto, sendo que não é obrigatório, e, enfim, é uma série de outras coisas. Então, assim, fico muito grata por essa oportunidade de estar conversando com vocês. Vamos discutir, sim, pontos extremamente importantes para a nossa engenharia e eu acredito que os profissionais precisam ter esse momento de entendimento de quais são as propostas do Marcos,
quais são os pilares que o Instituto Feminino de Engenharia, por que o Instituto apoia o candidato Marcos Moliterno. Então, nós queremos deixar isso muito claro para que todas as pessoas que fazem parte do nosso grupo tenham essa consciência, que não é apenas uma amizade, não. Na verdade, eu nem conhecia o Marcos. Quero deixar claro isso para todas as mulheres que me seguem, todos os nossos mais de 13 mil seguidores na internet, que apoiamos a candidatura do Marcos Moliterno porque ele apresentou as propostas mais plausíveis para a recuperação da nossa engenharia e a recuperação da valorização profissional. Porque só falar, gente, não adianta. Falar em valorização profissional, muitos falam, já tem também muitos anos, mas ninguém faz nada. Então, é isso. Obrigado, Laís. Paulo, por favor. Som. Acho que o som do Paulo está... Sem som. Perdão, estava com o microfone desligado e não tinha notado. Uma boa noite, Marcos. Meus cumprimentos à Laís. Eu tenho oportunidade de viajar pelo Brasil por conta das minhas atividades profissionais e posso dizer para todos os ouvintes que as dificuldades e anseios dos colegas são os mesmos por esse país afora. Até por conta dessas viagens, muitas vezes profissionais de cada cidade, cada estado me perguntam: poxa, como é que é lá em São Paulo, assim, assim, assado? Eu digo da mesma forma que você me relatou, não há diferença, né? Nesse ponto, o Brasil está uniforme, né, no que diz respeito à legislação, fiscalização e atuação profissional. E, infelizmente, por essa uniformidade não ser boa. O CONFIA é o órgão máximo de fiscalização profissional da engenharia, agronomia, tecnologia, geologia, meteorologia e geografia. Essas são as macroprofissões abarcadas pelo Conselho Federal. Só para curiosidade dos nossos ouvintes, na área tecnológica existem mais de 300 títulos profissionais. É uma loucura administrar tudo isso. Então, o que eu penso aí como uma palavra forte seria: com um conselho forte, as profissões ficam fortes. E nós não temos tido isso ao longo dos últimos anos. Então, para esquentar um pouquinho aí os motores, Marcos, eu pergunto a você o seguinte: o sistema Confeacrea há muito tempo tem deixado a desejar. Isso já é público, notório, tudo que é profissional sempre vem reclamando e nós não vemos mudanças efetivas. A razão de ser de um conselho profissional é proteger a sociedade. Mas proteger de quem? Dos leigos e dos maus profissionais. É só isso que depende a atuação de um conselho. Portanto, o conselho tem como principal função fiscalizar o exercício profissional mediante a atuação dos seus regionais, que são os CREAs. E justamente isso, que é a razão principal, ele não consegue fazer bem feito. Só para dar um exemplo, todos nós sabemos que é incontável a quantidade de leigos atuando nas mais diversas áreas da engenharia, né? Isso a olhos vistos. Não há necessidade de fazer nenhuma investigação, nenhuma pesquisa. Em sua opinião, Marcos, a que se deve essa incompetência do sistema? O Paulo, eu acho interessante isso porque existe uma ojeriza dos profissionais ligados ao sistema com tudo que se refere ao sistema, mas em particular com duas questões. São as multas aplicadas pela fiscalização e pelo custo do sistema. No que tange às multas que são aplicadas, elas não são aplicadas para proteger efetivamente a sociedade. Elas são aplicadas com cunho arrecadatório, né? Porque por conta de uma placa de uma obra estar mais visível, menos visível, não é isso que vai dar
vai tirar o sossego de quem vai habitar aquilo ou quem não vai habitar aquilo, aquela obra ou não, os vizinhos e tal. Então, eu acho assim, o conselho ele não pode atuar, porque a lei é muito antiga, ele não pode atuar contra o leigo. Ele só pode atuar contra quem se insere no sistema, né? Então, ele fica de mão amarrada. Agora, o fato de ficar de mão amarrada, legalmente, não significa que não se possa trabalhar no Congresso Nacional, com as entidades, ao longo do Brasil inteiro, para modificar isso. Se você se resignar a falar a lei fala que é assim e não faz nada para mudar, até hoje nós não teríamos o voto das mulheres, né? Ou teríamos a manutenção da escravidão. Então, o que eu penso, não houve uma atividade do presidente do CONFEA e dos seus conselheiros para mudar essa realidade. E isso tem que ser feito no Congresso Nacional, tem que ser feito com o apoio das entidades, para abranger o leigo, que faz obra e que a gente sabe que hoje é um dos grandes perigos que a gente enfrenta, né? Então, eu vejo assim, eu vou implantar uma nova lei das atividades técnicas, responsabilizando o leigo também, não só o mau profissional, mas o leigo. E nós vamos fazer isso dentro de um movimento democrático, ouvindo todos, levando em todos os rincões do país a presença do CONFEA. Hoje a gente não vê a presença do CONFEA, não existe atuação do CONFEA no Congresso, né, que é onde são feitas as leis que nos afetam diretamente. A gente não está, eu nunca vi isso. Então a minha proposta é eu entrar lá e fazer acontecer, é modificar esse estado de coisas, né? E eu acho assim, o pilar principal é uma nova lei. Não tem condição da gente continuar a viver com uma lei que não dá conta mais do sistema, está completamente necrosada e caduca. E ninguém se importando em modificar esse estado de coisas. Laís, alguma pergunta, Laís? Deixa eu soltar. Posso acrescentar nessa sua fala o que, além do Conselho, ao longo das últimas... Eu acredito que o problema começou nas últimas 2 décadas, porque, principalmente, depois de um boom da engenharia, porque houve um boom aí no meio do caminho, então, nisso, o número de instituições de ensino, o número de profissionais, e assim, Marcos, a questão da ART, da anotação de responsabilidade técnica, hoje vista na sociedade como um papel de despachante, desvalorizou em gênero, número e grau a nossa profissão. A ART, ela não é vista como um documento que valoriza o profissional, e sim um documento que encarece o custo para o cliente, para o mercado. Existem 2 tipos de mercado, só para poder fazer um parênteses aqui rápido. Os 2 tipos de mercado. O mercado que necessita dos profissionais altamente qualificados e tal, esse aí o mercado, ele é o top de linha e tal, ele vai te contratar. Aonde eu presto serviço, não existe fazer um trabalho sem ter um engenheiro responsável. Então, a empresa não vai deixar de contratar. Porém, 70% do mercado não é esse. É aquele que vai com o pessoal que está fazendo projeto, o pessoal que está fazendo obra, é o leigo, enfim, uma série de outras coisas. Então, assim, dentro da sua fala, sim, a lei precisa ser reformulada, ou melhor, precisa ser totalmente caduca, com 60 anos, né, com quase 60 anos, 60 e poucos anos, né, ela está caduca, porém, durante o período que você estiver ali como presidente, precisam ser tomadas algumas atitudes, principalmente para que o profissional, como a gente ainda não pode criminalizar o leigo, nós não podemos criminalizar o leigo, porque a lei não permite, a nossa lei hoje não permite. E ainda tem mais um detalhe, na hora que a gente notifica o leigo, a dívida dele vai para a dívida ativa. Ele vai pagar para quê? Ele não tem nem por que pagar. E aí há uma perseguição contra os engenheiros.
Por quê? Se o engenheiro que está naquela empresa, ou naquela obra, ou na falta aquela placa, etc., quando você multa um profissional da engenharia, ele vai pagar a multa. Não tenha dúvida que ele vai pagar, porque ele precisa continuar trabalhando. Então, são esses detalhes que eu acredito que foi tirando aí o ânimo, foi tirando o glamour, foi tirando tudo do engenheiro ao longo dessas últimas, principalmente nesses últimos 10 anos, porque de 6 anos para cá a gente teve a crise de 2014, e aí muitos entraram para o mercado de trabalho. Então, assim, hoje você vê placa na esquina dizendo vendo a RT. Vendo a RT por R$ 149,90. Então, tiro a sua baixa bits por R$ 149,90. Então, assim, você, como futuro presidente do Confeia, assim que você entrar, quais são as suas atitudes em relação a esses detalhes que estão assolando a vida ali do profissional? Já de imediato, porque a lei nós sabemos que nós vamos ter que mexer. Mas esses detalhes, eles são realmente, assim... Laís, a RT ela é um problema não é só para o engenheiro, ela é para o tecnólogo, é para o geólogo, para todos ligados ao sistema. A RT ela deveria ser o nome próprio já diz, anotação de responsabilidade técnica. É isso que ela deveria ser. Hoje, para quem emite a RT oficialmente, ela é um mero documento arrecadatório. Por isso é que se tornou um documento burocrático, sem nenhum valor, né? E o que eu quero fazer, a minha proposta é tirar o valor da RT, zerar o valor da RT. Lógico que existe um período de transição, porque a gente sabe que existem algumas regionais do CREA que vivem só da RT. Então, isso não pode ser do dia para a noite. Mas aonde puder, eu vou zerar o valor da RT. Por quê? Tem duas coisas. Uma, você tira esse mercado espúrio de venda de RT, porque você não precisa pagar, para que você precisa disso, né? E outra, você coloca no sistema o funcionário público que não emite a RT, porque o município não tem verba orçamentária para pagar RT, o Estado não está no orçamento dele aquilo. Então, as obras vão ocorrendo, os projetos vão ocorrendo, e tem mais uma situação perniciosa que a não cobrança da RT facilita. O funcionário público que é contratado como analista nas pequenas prefeituras exerce a função de engenheiro, agora ele vai ser obrigado a preencher a RT porque não tem desculpa, porque ele não vai pagar. Não tem desculpa para ele não fazer isso, né? Então vai trazer isso para o sistema, vai criar um banco de dados que a gente vai saber aonde tem demanda, aonde não tem demanda, onde faltam engenheiros, onde faltam geólogos, onde tem possibilidade maior para tecnólogos. Vai se entender um pouco a dimensão da engenharia nesse Brasil todo, que nós, engenheiros ligados ao sistema, nós sabemos, mas a sociedade perdeu a percepção da importância da engenharia. Né? Então, o meu primeiro caminho é esse daqui. Paulo. Muito bom, Marcos. Esse assunto da RT é palpitante, né? Bastante. Eu, quando fui conselheiro e passou, e estávamos na oportunidade de votar esses valores, como eu estava lá representando uma entidade e, naturalmente, representando vários profissionais, encaminhei meu voto contrário às taxas. Mas aí você olha ao redor, percebe que tem mais 2 ou 3 só e pronto, o restante fica na dele, né? Então, há realmente necessidade, não de atuações nos CREAs, mas no Conselho Federal. O Conselho Federal é que detém esse poder de fixar as taxas. Então, os CREAs pouco podem fazer. Agora, realmente, com a tua proposta de trazer uma RT, pelo menos em valor de taxa administrativa, porque é inconcebível a RT ser função de valor de contrato. Isso cheira mais a um tributo do que a um cunho administrativo. Ora, qual é o custo de uma RT de um contrato de R$1.000 ou de um contrato de R$1 milhão? O custo é o mesmo.
Então, a tua linha é de bastante esperança para que essa medida, de fato e finalmente, possa ser tomada. Eu tenho aqui uma outra pergunta, Marcos, que ela é um tanto delicada e pela tua campanha, eu percebo que alguns colegas não compreenderam. Então, eu gostaria de usar esse espaço para que você pudesse explicar melhor, numa linguagem mais coloquial, a questão da PEC 108, né, 2019, para os colegas aí que ainda não conhecem, ela dispõe sobre a natureza jurídica dos conselhos profissionais. Então, é uma PEC. Nesta PEC, eu vou me ater ao seguinte: tem muito conselho, se não todos, tremendo na base por conta dessa PEC. É uma avaliação que eu faço assim, instantaneamente. Muitos conselhos correm o risco de ser extintos. Tá? Se pegarmos o artigo 174b proposto, ele diz o seguinte: lei federal disporá sobre as seguintes matérias relativas aos conselhos profissionais. A criação. Então, vai sair lei específica regrando a criação de conselhos. Isso. Então, essa festa que tem hoje não pode não ter mais. Inciso 3. A delimitação dos poderes de fiscalização e de aplicação de sanções. Isso é temerário. Agora, o inciso 4. Também a lei disporá o valor máximo das taxas, das anuidades e das multas. Quer dizer, pode ser que tudo isso que hoje fica na caixa preta dos conselhos saia e seja regido por uma lei maior, extra-conselho. Então, eu gostaria de que você explicasse para o pessoal, primeiro, por que você apoia a PEC, porque, num primeiro momento, dá a entender, então você quer a extinção dos conselhos? E se quer a extensão do conselho, então você quer a desregulamentação profissional? É isso que acaba, de repente, confundindo os eleitores, né? E quais os prejuízos e benefícios desta PEC para nós, da área tecnológica? Ô Paulo, eu estou recebendo algumas respostas aqui e eu vou responder essa da PEC, que é de suma importância, e depois vou responder algumas questões que estão sendo enviadas pelo Facebook. Por que a PEC? A PEC, hoje, ela tem um grande atrativo. Ela limita o orçamento dos conselhos profissionais. O que ela pretende? Ela pretende revogar os conselhos hoje existentes, mas ela dá abertura para fazer um novo conselho. Eu conversei com alguns deputados nesse meio tempo, o tempo que eu estava no Instituto de Engenharia, na direção do Instituto de Engenharia, e todos me falaram o seguinte: olha, você fazer uma nova lei para o Conselho Profissional, mudar essa lei, é coisa de 5, 6 anos. Se tiver muita gente interessada, nós temos uma série de engenheiros que são congressistas, eles estão dispostos a ajudar. O que nunca houve foi uma conversa do Confetra juntar esse pessoal para votar matérias de interesse às profissões técnicas, né? Sempre trabalhamos ao léu aqui, cada um fazia a sua vidinha. Mas se tiver alguém que queira juntar os congressistas, engenheiros, geólogos, tecnólogos e queira empurrar isso para frente, o prazo mais otimista é 5 anos. Né? Então, eu pensei, bom, mas 5 anos é muito tempo, né? Eu não posso abandonar. Eu estou abandonando minha vida profissional durante 3 anos, 5 não cabe. Porque eu tenho dito sempre, eu entro, faço a minha gestão e volto para São Paulo. Né? Não continuo lá. E por que eu acho a PEC interessante? Porque no bojo da PEC, aprovada a PEC, se a gente já tiver uma lei bem estruturada, ela vai no mesmo caminho. Então, em vez de a gente ficar 5, 6 anos martelando para conseguir aprovar uma lei nova, ou remediando os absurdos que tem na lei da engenharia, da geologia, dos geógrafos, é uma luta muito longa, assim,
Eu não sei quem vai me suceder no conselho se vai ter esse empenho, né? Então eu quero deixar a coisa pronta. Eu vou deixar a coisa pronta. Eu vou entrar junto com a PEC, já com uma lei montada no bojo dela. Aprovou a PEC, aprova a nova lei das profissões tecnológicas. E a gente resolve isso. Só um senão. Se eu quisesse a terra arrasada do Conselho, eu votaria nos candidatos que estão no sistema. Eu não seria candidato, né? De 10 anos para cá, os arquitetos saíram e fizeram o seu conselho. Há pouco, os técnicos saíram e fizeram o seu conselho. O próximo passo é dos tecnólogos, que são muito maltratados pelo conselho. Então, assim, em vez de a gente unir forças, nós estamos segmentando o nosso poder, né? E veja, são profissões que trabalham exatamente no mesmo setor, trabalham juntos, deveriam ter um conselho. As conversas, não houve conversa, mas se houvesse, deveria ter sido conduzida com os arquitetos lá atrás, assim como deveria ter sido conduzida com os técnicos, né? Há tempo de salvar as demais categorias, as demais profissões, mas não na inércia, não na inércia. Se ficar sentado e venha a nós o vosso reino, não vai resolver. Tá? Eu fui mais claro agora, Paulo? Laís, deu para entender? Então tá. Então essa é a minha posição. Tá? É isso que eu vou lutar. Eu vou lutar pela aprovação da PEC. Tem muito trabalho. E junto... muito trabalho, não tem jeito. E junto vai a aprovação de uma nova lei das profissões técnicas. Agora, eu te pedi uma licença, Alaís. Tem um colega nosso, o Mário Sérgio Cambraia, que me pergunta o que você pode dizer em relação à área elétrica, principalmente a discrepância do técnico da eletroeletrônica, que tem a mesma atribuição de um engenheiro, né? Ele tem a mesma atribuição porque o Conselho dos Técnicos atribuiu a eles a mesma atribuição, né? É uma resolução interna. E nós não vemos do corpo diretivo do sistema Confea atuando no Congresso para limitar esse tipo de coisa. Eles não estão lá, eles não sabem que as leis estão só aprovando, que vai prejudicar os profissionais, eles não estão lá. Então, o colega Mário, o que eu te digo é o seguinte, essa situação que nós estamos vivendo hoje, que vocês estão vivendo, engenheiros eletricistas estão vivendo, nós, engenheiros civis, vivemos há 10 anos, há 5 anos. Quando o CAL se separou, 5 anos depois ele fez a Resolução 51, e que dava mais atribuição na área da engenharia civil do que aos engenheiros civis. Nós tivemos 2 paladinos nessa briga. Um foi o presidente do Sindatrar, que foi o Trombini, que levantou a bandeira dessa briga, foi a Brasília e brigou e forçou o Confea a se entender com o CAL. E ele só fez isso porque teve um trabalho magnífico do nosso colega aqui, Paulo Barreto, que bateu matéria por matéria da arquitetura, da engenharia civil, da mecânica, da eletricista, da produção, mostrando que os arquitetos não tinham o conhecimento técnico para assumir aquelas responsabilidades. Quando foi confrontado, eles desistiram e revogaram a resolução, mas assim como revogaram, eles podem trazer de volta, né? Então, eu espero ter respondido aí ao colega. A Laís, sua vez, ainda tem mais um detalhe, né? Os técnicos, eles não estão inserindo novas resoluções só para os engenheiros mecânicos ou os eletricistas, sim, porém civil, sim, eles estão entrando em toda a seara de profissionais. Assim, realmente o trabalho do Confea precisa ser realmente grande. Já teve o problema com os arquitetos, sabia que isso ia acontecer. Então, por que permitiram? Então, assim, eu falo que é desastre anunciado. Isso. Desastre anunciado. Literalmente um desastre anunciado. As brigas precisam ser, então, quais são os objetivos da gestão atual que diz o seguinte: não, vamos deixar os técnicos montarem o grupo, vamos proibir os técnicos de serem conselheiros, vamos proibir os técnicos de estarem dentro do conselho, e aí daqui a pouco eles saem. Então, assim, exato, é muito complexo. Eu acho, se permitir, Laís, eu acho que essa limitação pouco republicana,
né? Uma das coisas, uma das possibilidades que eu tive de ser candidato é que, por um grande acaso, eu faço parte do Instituto de Engenharia em São Paulo. Porque se eu não fizesse parte de uma entidade, de uma faculdade ou de um sindicato, eu não posso me candidatar. Ou seja, o nosso colega que está nos assistindo, ele não sabe disso. Se ele tiver excluído dessas 3 possibilidades, ele não pode se candidatar, né? Ou seja, ele é obrigado a pagar o sistema, manter o sistema, mas ele não pode opinar. E esse foi o primeiro dos passos que me levaram a essa caminhada. Né? Não, ainda tem um detalhe, né? Quem participa de entidade não são nem 10% dos profissionais que participam de entidades. Porque as entidades, na realidade, principalmente aqui em Minas, nós temos várias entidades aqui, temos 120 mil profissionais, se a gente juntar todas as entidades, não dá 10 mil profissionais. Pô, chegou mais uma pergunta aqui, se vocês permitirem. Fernanda Miller, colega nossa, ela pergunta: o que o engenheiro Moliterno achou da nota de adiamento do CONFEA, que não marcou outra data para as eleições? Não está de novo descumprindo a própria decisão judicial que se refere? Para aqueles colegas que não sabem, a eleição do dia 15 foi suspensa judicialmente já há coisa de 15 dias, e a Comissão Eleitoral Federal não se manifestava a respeito. Então, hoje de manhã ainda, segunda-feira, 2 dias, 48 horas antes do início da votação, colegas me ligavam e perguntavam: bom, e a eleição vai ter, não vai ter? Eu digo: olha, eu sou o candidato e a Comissão Eleitoral Federal não tem a decência de me comunicar. Não tem a decência de me comunicar, né? Então, o que eu digo é o seguinte: eu não tenho formação jurídica, mas o que eu li naquela decisão é que o Conselho, a Comissão Eleitoral teria que realizar a eleição no último trimestre, porque o mandato se inicia em janeiro, né? Como eu sei que há uma certa covardia dos conselheiros, eles vão marcar para o dia 1º de outubro, né? Eles não vão postergar isso. Mas estaremos aqui presentes e nós vamos enfrentá-los, e vou enfrentá-los na justiça, como tenho feito até agora, pleiteando o voto por internet. Meu amigo Paulo. O Instituto Feminino de Engenharia está junto. Estamos juntos. Enfrentando aí essa batalha judicial aí para que seja voto pela internet. Até mesmo porque a gente não sabe se em outubro como que vai estar a questão da pandemia. Isso. Então, se tiver que trocar de novo, é melhor fazer uma eleição que a gente sabe que vai acontecer. Exato. Paulo, você tem mais uma pergunta? Marcos. Eu tenho monitorado 2 vezes ao dia, né, manhã e tarde, o site do CONF e do CREA, e realmente essa informação saiu agora no finalzinho da tarde. É uma pena, né, que dentro da área da tecnológica, engenharia, agronomia, geologia, etc., estejamos nas mãos do judiciário para realizar algo que é nosso, né? É bem verdade que a antecipação das eleições para abril, era abril ou maio? Não, junho. Junho, 3 de junho. Não, antes. Não, a primeira data era 3 de junho. Era sempre junho. Mas aí, as eleições anteriores eram sempre em novembro. Exatamente. Essa antecipação ela já foi feita com más intenções. Diante da pandemia foi adiado para 1 mês e também não tinha condições de ser realizado. Agora, a minha próxima pergunta vem mais ou menos nessa direção, porque um clamor dos profissionais é para que as eleições no sistema CONFEA, CREA, MUTA sejam por internet, né? De modo que você não precise sair de casa. Muitos profissionais poderiam confortavelmente votar 5 minutinhos e continuam as suas tarefas. Como é sabido, esse tipo de mecanismo de eleição não interessa a alguns. Você poderia explicar isso aos nossos ouvintes, né? Porque ninguém consegue compreender
por que não se faz uma eleição dentro da engenharia por internet? Isso é um mecanismo já amplamente utilizado em diversas situações, não só nas eleições públicas, mas também em entidades de classe. Eu dou como exemplo o Instituto de Engenharia, sim, que há décadas, sim, já faz isso, né, com, sim, absoluta segurança. Então, como é que você pretende, que eu vi que isso está no seu projeto, né, de campanha, delineie para nós aí como você pretende implantar esse bendito voto por internet dentro do nosso sistema? Veja, o Paulo, a tecnologia é sobejamente conhecida, as condições de segurança também o são. Eu vejo com muita tranquilidade a implantação do voto por internet. Como você disse, o Instituto de Engenharia, eu fui eleito no Instituto de Engenharia vice-presidente com voto por internet. Não tenho o menor problema com isso. O Ministério Público do Estado de São Paulo, há coisa de 3 ou 4 meses, elegeu o procurador-geral com voto por internet. Então, eu vou continuar a lutar até o último dos dias. E como eu tenho lutado? Infelizmente, eu tenho lutado na justiça, que não é o campo para esse tipo de debate. A gente deveria ter um diálogo. Por exemplo, o presidente da Comissão Eleitoral Federal era vice-presidente de um dos candidatos, né? Então, eu vejo com uma profunda desconfiança essa resistência em fazer o voto por internet. Então, eu tenho denunciado sistematicamente o Ministério Público e tenho pedido a intervenção na Comissão Eleitoral, porque não está havendo uma equidade na administração da eleição, né? Quando a gente não põe o voto por internet, você privilegia uns poucos candidatos, prejudica 95% dos filiados ao sistema, que não podem votar ou têm dificuldades de votar ou de locomoção. Nós sabemos que aqui no estado de São Paulo só 40% dos municípios terão urnas de lona para recolher as cédulas em papel. Isso eu posso inferir que vai para o Brasil inteiro, né? Nós temos 800 mil filiados no sistema, 200 mil filiadas, né? Por que não atender a um reclamo tão simples de fazer um voto por internet? É uma coisa tão simples. Qual o temor que existe nisso? Eu digo isso, e eu falei já para a Laís, e eu vou repetir aqui, se ela permitir. Eu não tenho o menor problema em disputar uma eleição e até não vencer. Não tenho o menor problema. Desde que seja paritária, que todos tenham as mesmas condições, que a decisão final seja do eleitor e não de medidas de gestão da eleição. Um lugar pode ter urna, o outro, mas lá o outro candidato tem mais força, não põe urna lá, não, põe no outro lugar. Eu não acredito no modo como está sendo gerida essa eleição. Eu não acredito. Mas eu vou lutar até o fim pela lisura, porque eu devo isso aos eleitores. A quem vai votar? Aos engenheiros, aos geólogos, aos tecnólogos, aos geógrafos, aos meteorologistas. Esse pessoal merece respeito. Então, eu vou até o final, até o último dos meus dias lutando com isso. E com o Instituto Feminino de Engenharia ao meu lado, que está batendo firme nisso também. Nós temos aí um trabalho muito grande para poder fazer. Como eu fiz um desafio com um assessor num grupo de WhatsApp, falei com ele, eu desafio você a fazer uma pesquisa com todos os profissionais da engenharia. Faz uma pesquisa para saber se eles não querem voto pela internet. Faz uma pesquisa. Se tiver essa pesquisa... Nós não somos consultados. Nós não somos consultados. Esses profissionais forem consultados. Quem vai falar que não quer o voto pela internet? Quem? Laís, se for esse o resultado da pesquisa, né, não feita pelo Conselho, mas por uma entidade à parte, idônea, eu tiro minha candidatura. Eu estou errado, eu tiro minha candidatura. Sim. Eu acho que se os profissionais, que nós somos quase 900 mil profissionais, um pouco mais, né, porque depois que os técnicos saíram, se nós
decidirmos por voto de papel, ok. Ok. Não está aqui quem falou. Não vou falar, beleza, vamos lá, pessoal, vota. Agora, enquanto não tiver uma pesquisa que me... Tanto é que não houve uma pesquisa para saber se era para sair os técnicos. Porque se tivesse feito uma pesquisa, te garanto que a maioria dos técnicos não teria saído do sistema. É verdade. Foi mal conduzido. Não teria. É verdade. Não teria. Porque todo técnico que você encontra, ele fala assim, não acredito que os técnicos, né, que eu não estou no CREA mais. Exato. O cara fica... Exato. Tem alguma pergunta? Tem, chegou uma aqui do nosso colega, o Laís, ele é conterrâneo seu, Wagner Vieira. O Wagner. O candidato tem a falar sobre o que o candidato tem a falar sobre o corporativismo dentro do sistema e agora como conselho dos técnicos, dando atribuições a profissionais sem competência. Wagner, você entrou tarde, mas eu já falei disso, mas eu vou repetir um pouquinho. Eu acho que nós vamos ter um embate pela frente e não vai ser um embate fácil, né? O embate mais difícil é aquele que não se luta, é o mais difícil, né? O que eu vejo assim, vai ter que sentar com os técnicos. Eu, de bom grado, os traria, pretendo trazê-los de volta ao sistema. De bom grado, eu pretendo trazê-los de volta ao sistema. Eu vou abrir um flanco para que eles voltem, né? Porque eu acho que foi muito mal conduzida essa conversa com eles. Eles foram muito desprestigiados e é uma profissão importante. Eles merecem respeito, eles não foram tratados com respeito. E, gente, o presidente do Confea, ele tem que se dispor a conversar. Ele tem que atravessar o país. É desagradável, é desagradável. É chato, é chato. Vai pegar aeroporto? Vai pegar aeroporto, vai ficar esperando, vai ter voo desmarcado, você vai querer voltar para casa, ver a família e não vai ter voo naquele dia. Mas não tem outro jeito de fazer isso. Você tem que ouvir o engenheiro, o geólogo, o tecnólogo que está em Roraima, em Rondônia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso. O sujeito fica só sentado em Brasília e achando que está resolvendo tudo. Não vai resolver. Ele precisa sentar e conversar. Eu, de bom grado, abro as portas, e aos arquitetos também, para que voltem, que a gente se una novamente, para que a engenharia nacional tenha o respeito aqui dentro do Brasil, o respeito que ela tem lá fora. Eu vou aqui usar um minutinho das perguntas de vocês e vou falar de um colega nosso que fez o projeto estrutural do Museu do Amanhã no Rio de Janeiro, projeto estrutural de concreto, Rafael Tini. Ele está absolutamente desgostoso. Veja, ele foi licitação pública, foi vistoriado, sofreu fiscalização, tudo. Recolheu RT, como bom profissional que é, mas ele não consegue colocar no acervo dele aquela obra, né? Existem filigranas burocráticas que não aceitam o acervo dele porque a obra foi recebida por um arquiteto, né? Aí ele diz o seguinte para mim: Moliterno, eu vou para o exterior, eu falo que eu sou projetista de engenharia civil do Brasil, os caras abrem as portas, põem tapete vermelho, me recebem com o maior carinho, assim, com uma admiração monumental. Aqui eu perco semanas no CREA, né, tentando resolver uma coisa que é absolutamente singela, né? Então, mas por que isso também? Porque o Conselho ele não transparece o respeito da profissão para a sociedade. Ele não dialoga com a sociedade. E ele é quem faz a intermediação entre a sociedade e os engenheiros. Se ele é ausente, a sociedade vai se esquecendo da gente, com toda razão. Com toda razão, né? Então, o que nós estamos vivendo hoje é uma desconstrução feita ao longo de 10, 15 anos, né? As coisas foram se esvaindo, não pode brigar com isso. Eu me lembro que quando os arquitetos saíram, eu tive uma conversa com um dos conselheiros do Confea na época, e a resposta que eu vi foi assim: não, os arquitetos são 100 e poucos mil, para a gente não faz diferença. Como não faz diferença? Mas, gente, estou aqui me abrindo, se tiver mais alguma pergunta, eu tenho mais uma aqui, mas fiquem à vontade.
Pois é, não, mas Tem uma pergunta aqui. Tem pergunta aí? Nós temos visto, Marcos, um Conselho Federal em CREAS omisso, inerte e distante da realidade profissional. Alguns entendem que o sistema deveria ser implodido para poder construir outro. Né? Não há dúvida sobre a necessidade da regulamentação profissional. Isso eu acho que ninguém tem dúvida, senão qualquer um poderia atuar na nossa área livremente. Portanto, do papel de um Conselho Federal faz sentido, precisa haver esse conselho. Porém, ele não deveria ser apático diante de graves ocorrências em prejuízo da sociedade e dos profissionais. Você citou duas, que são os desmandos do CAL e do CFT, não que eles não possam se reunir, não que não possam ter os conselhos. Sim. Eu me refiro aos desmandos, né, ilegalidades, e que afeta a engenharia como um todo. E eu vou me referir a um terceiro problema, que é quando ocorre um acidente que envolve engenharia, o último a chegar é o representante da engenharia. Aparece advogado, aparece palpiteiro, aparece outras profissões que não são as nossas e até leigos. Então, eu me lembro de alguns eventos recentes, né, de 2 anos para cá, desabamentos. Aqui em São Paulo, tem o termo correto da engenharia civil, né, do viaduto da Marginal Pinheiros, que cedeu. Quem é que chegou lá? Alguém viu a figura de um CREA, de um CONFIA? Né? Nós não vemos. E aí os palpites são dados por leigos. Qual sua visão sobre isso? Se você tem aí uma receita para que, de novo, nós ocupemos o lugar que a engenharia merece. Eu tenho a receita e vou implantar, tá? Eu não quero aqui abrir ataques gratuitos e tal, mas a verdade é que nos últimos 10 anos, o sistema Confea-CREA, especialmente Confea e Mútua, né, tem sido gerido por engenheiros que têm o diploma, mas não atuam na área. Tá? E eu desafio isso ao presidente licenciado da Mútua, que concorre ao Confea, desafio o presidente licenciado do Confea, que concorre à reeleição, a apresentar as RTs que eles recolheram nos últimos 10 anos. 10 anos é um prazo bom, dava para ele fazer alguma coisa. Nenhum dos dois recolheu a RT nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos eu tenho 300 RTs recolhidas. Portanto, eu sou o engenheiro que está lá na ponta, que está sofrendo. Né? Um sujeito desse, que não trabalha com engenharia, que desconhece a profissão dele. E, teve um acidente lá, alguém vai resolver. Ele não vai ver, não vai sair da casa dele. Às vezes está jogando tênis, tem uma atividade assim mais interessante, jogando tênis, assistindo um filme com a família. Ele não vai se deslocar lá. Né? Então, assim, se o conselho não tiver presente o tempo todo, no Brasil inteiro, como vai se ter como eu vou responder aquela pergunta que me fazem todo dia? Por que ninguém respeita a engenharia? Por que a gente é tão largado assim? Você falou que é advogado, e aí eu posso dizer com um certo conhecimento que eu sou casado com uma advogada e tenho uma filha advogada, mas eu salvei a tempo, está se formando em engenharia agora no final do ano. Você puxa uma carteira, existe uma Câmara de Prerrogativas do advogado. A OAB tem uma Câmara de Prerrogativas do advogado. Sabe qual é a Câmara de Prerrogativas do engenheiro? Pagar multa. Essa é a Câmara de Prerrogativas do engenheiro. Mas vai mudar. Se vocês me ajudarem, vai mudar. Eu vou mudar essa história. Eu não quero mais ver um sistema que fique multando o engenheiro, cobrando taxa disso, cobrando taxa daquilo e não retribui nada. O engenheiro, o Confea podia fazer coisas maravilhosas em termos de transferência de tecnologia, transferência de conhecimento, propiciar as entidades que estão na ponta da engenharia fazerem esse papel, ajudar na fiscalização, espraiar o conhecimento, mas não.
Só recebe recurso do conselho aquelas entidades que votam a favor do dirigente da gestão, né? Eu acho, esse foi a primeira questão que eu enfrentei no Instituto de Engenharia e começou a minha angústia ali. Como é que uma profissão pode se desenvolver com esse tipo de mecanismo? Não há como, não há como, né? Eu recebi Deixa eu colocar só um parênteses. Vai lá. É que está chegando aqui. Pois é. Nós temos que entender, candidato, também, que nós, profissionais da engenharia, também pertencemos à sociedade. Aí. Então, parece que separaram os engenheiros da sociedade. Tipo assim, você é quem? Você sou engenheiro, eu não sou. Eu não sou. Teoria dos conjuntos. Teoria dos conjuntos. Então, assim, vamos desconstruir isso. E, na realidade, os engenheiros pertencem à sociedade. Aqui, em Minas Gerais, nós tivemos acidentes gravíssimos nos últimos 6 anos. Acidentes com repercussão mundial, onde morreu centenas de pessoas. E o que o nosso conselho faz? Tem RT? Tem RT. Ah, mas a única coisa que a gente faz... Tem RT? Que eu vou fiscalizar se tem RT. Se está paga. Se está paga. Se está paga. Bom, deixa eu ver se a RT do cara está paga. E aí começa toda uma desconstrução do profissional, toda uma criminalização do profissional. Então, assim, ao invés de ouvir aquele profissional, então eu acredito que nós precisamos ter políticas públicas dentro do governo que respeitem a engenharia. E nós não temos essas políticas públicas, porque você chega aqui em Minas Gerais, temos 853 municípios. 99% dos prefeitos, a única coisa que ele não quer ver perto é um engenheiro enchendo o saco dele. É isso. Então, assim, a engenharia perdeu a política, a gestão, tanto é que o secretário de obras daqui de Minas Gerais é um advogado. Você não precisa ter um secretário de obras aqui, engenheiro. Você não precisa. Agora, eu nunca vi um ministro da saúde advogado. Não. Você está entendendo? O secretário da educação, engenheiro. Não, ele é acadêmico. Então, assim, essa distância da engenharia com a sociedade, aonde veio cada ano que se passou, aí acontecendo. Então, assim, eu vejo, candidato, que esse trabalho de trazer a aproximação do Marcos como presidente do Confea, para conversar com a entidade do IFE, para conversar com... Não pode ficar só no diálogo, porque todos eles colocam sou do diálogo, ele conversa, mas não faz nada. Às vezes chega a conversa, mas não faz nada. Não entrega. Não entrega. Conversar e não entregar não adianta, né, Paulo? Paulo, eu tenho mais uma. Tem mais uma, Paulo? Eu tenho uma questão aqui depois. Solta aí a dos ouvintes. Tá. Pode soltar. Pelo que eu ouvi dizer, se todos os engenheiros que estão em condições de votar quiserem ir, não há urnas suficientes disponíveis. É verdade? É verdade. Existe urna para 5% dos eleitores. Então, esse é o nosso principal, não o melhor, mas o principal argumento para exigir o voto por internet. Porque todos têm que ter a possibilidade de votar. Se não quiser votar, é um direito do profissional. Mas se ele quiser votar, tem que estar na mão a urna. Ele tem que poder votar. E eu não vejo outro meio de fazer isso que não seja pela internet. O voto tem que ser pela internet. Até mesmo porque é verdade. 5%... Eu tenho até uma pergunta que chegou aqui na minha mão, também do Wagner Vieira. Vai nessa linha. Sem voto pela internet e com 5 participação dos profissionais apenas, a manipulação não é notória e evidente? Hein, Marcos? Eu sou candidato, eu não posso falar isso. Não vou falar assim. Eu só digo que me causa... Não, eu posso falar que me causa certa estranheza uma comissão eleitoral fazer uma... Porque a gente tem que dar o nome aos bois, tá? A gente tem que dar o nome aos bois.
Quem é responsável por isso é a Comissão Eleitoral Federal. É ela que estabelece as diretrizes, né? Então, eu tenho sido bastante entusiasmado nas minhas críticas, dizendo que é o presidente da Comissão Eleitoral que é o responsável diretamente. É ele que responde. Talvez ele não tenha prestado muita atenção na responsabilidade da missão dele. E eu estou tentando mostrar a ele, como bom engenheiro que sou, não vou multando, não vou distribuindo tapas, eu tento orientar. Olha, eu acho que você está no caminho errado. O caminho não é esse. Isso pode ficar muito difícil lá na frente, porque passou a eleição, né, vão começar os questionamentos, as responsabilizações. Por exemplo, eu, no meu caso, eu tenho uma campanha muito enxuta em termos de recursos financeiros, que me causa um desgaste imenso, essas mudanças de data sem um planejamento, casuísticas para, teoricamente, privilegiar um ou outro candidato. Eu estou tendo sem acesso aos e-mails. Não, eu não tenho a lista de eleitores, né? Então, assim, isso vai chegar um momento que eu vou discutir isso com o presidente da Comissão Eleitoral Federal, de uma forma ou de outra, e no fórum adequado, né? Mas eu não quero ficar falando muito, senão parece demais candidato aqui. Pois é, mas uma coisa é interessante a gente falar, tem números. Se 5% significa 38 milhões de reais em gastos, para você atingir apenas 5%, se você for fazer eleições por urna para os 100%, quanto você vai gastar? Não tem recurso. Não tem recurso. Não tem recurso. Minas Gerais tem 853 municípios, só tem 114 urnas. Então, assim, os profissionais não são atingidos. Então, quando você coloca na ponta do lápis, você vai gastar 38 milhões para atingir 5% e que um eleitor chega a custar R$ 1.580 um voto, pesado. Gente, deixa eu fazer. O nosso tempo aqui está chegando no limite. Eu vou pedir para vocês fazerem a última pergunta e consideração, porque senão vai cair, a gente fica aí no meio do caminho. Eu quero agradecer a todos pela participação e estarem acompanhando e nos ajudando para que o voto seja pela internet. Mas é pela internet da sua casa, viu, gente? Não é ter que sair para ir lá no CREA, voltar na internet deles, não. Porque do jeito que, infelizmente, as coisas acontecem, é capaz de colocar um computador lá e não, você está votando pela internet, você tem que vir aqui votar. Isso. Então, nós queremos transparência, democracia. E, Marcos, parabéns pelos seus pilares, parabéns por você ter se disposto aí a abraçar os pilares também do Instituto Feminino de Engenharia. Vamos caminhar aí com você nesse trabalho. Obrigado. Grandioso, porque para que nós, profissionais da engenharia, a gente possa realmente sentir que a engenharia vai começar a tomar um rumo diferenciado e um rumo de valorização. O mercado está complicado. Eu vou fazer isso. Paulo. Muito bem, Marcos. Como eu mencionei no início, eu, por força da atividade profissional, acabo rodando aí praticamente todos os estados do Brasil e escuto, né, essas reclamações e chamamentos, e pelo que eu conheço de você, pelas tuas propostas, entendo que grande parte desses anseios são possíveis de se realizar, e você tem essas prerrogativas, você tem essas condições. Eu creio que você, chegando à presidência do Conselho Federal, com o apoio que você já tem de importantes profissionais, importantes personalidades, importantes entidades, tanto de engenheiros, pessoas físicas, quanto entidades empresariais, você conseguirá dar cabo de boa parte disso. Vai depender também das pessoas que estarão lá no Conselho Federal na ocasião, né? Conselheiros, quadro administrativo,
para poder fazer a máquina andar. O que se percebe é que, mesmo que tenha-se boas intenções, a máquina não anda. Não. Mas sabe quando você percebe que chega um momento que não dá mais, parece que está estourando, né? Então, esse é o momento de se colocar a pessoa certa lá e com a retaguarda suficiente para que aqueles pleitos sejam ouvidos internamente e externamente, como você muito bem pontuou, que é Congresso Nacional. Nós também dependeremos disso, né? Sim. Então, o meu pedido é para que os profissionais deem esse voto de confiança a você e que você mantenha, caso eleito, a mesma serenidade, a mesma diretriz da sua proposta. Paulo, a Laís, agradeço as palavras gentilíssimas. Eu não tenho propósito de campanha, eu tenho compromisso, né? Eu tenho uma vida profissional, tenho já uma herança na engenharia do meu pai, do meu avô, e não vou trocar isso por conta de um mandato ou dois no sistema Confea-CREA. Eu estou indo lá para fazer um trabalho, que é o trabalho de resgatar a engenharia, a boa engenharia, resgatar o respeito que eu sempre vi quando meu pai dizia que era engenheiro, né? Então, é isso que eu quero. Terminei isso, eu volto para casa, vou continuar a trabalhar na minha profissão e tocar minha vida. Mas a minha candidatura é fruto dessa indignação. Eu agradeço muitíssimo a vocês pelo tempo de vocês, agradeço a todos que estão nos ouvindo e eu estou disposto, eu estou aberto a perguntas quando precisar. Eu só quero fazer ressaltar uma coisa. O atual presidente do Confea, que está licenciado e candidato à reeleição, quando ele foi eleito, ele trocou o número do celular dele, né? Eu jamais faria isso. Tá? Eu jamais faria isso. Você não troca, não, porque eu vou atrás de você. Eu sei. Eu e uma centena de mulheres. Nós vamos atrás. É igual ele. Não, você se comprometeu a fazer isso. Eu conto com isso, Alaís. Eu conto com isso. Tá Para bom? você ver, né, Marcos? Esse já era um péssimo sintoma, né? Péssimo sintoma. Não precisa dizer nada. Não, assim, eu tenho que falar isso. Os caras me falam, não é possível. Ele não passou do número. Não passou. Tá bom. Então, é isso. Não há necessidade de comentário, né? Acho que exprime Fala tudo. por si só. Exprime tudo. Tá bom? É verdade. Gente, muito Tá obrigado. Bom, um abraço. Amanhã estaremos na luta, continuamos na luta. A eleição não é dia 15, mas vamos lutar. Continuamos na luta, com certeza. Muito obrigado, Laís e Paulo, muito obrigado. Abraço. Beijão para vocês. Tchau. Deixou a gravação, já ficou gravado. Deixa eu ver. Bom. Ficou gravado? Que agora só estamos nós três no ar. Não, ainda não. É? Não, nós estamos no ar, mas não.